dose segura de álcool, nem para os bipolares, nem para os não bipolares. Não existe dose segura de consumo de álcool para ninguém. Nenhuma pessoa vai se beneficiar de uso de álcool. Não existe dose segura de álcool. Mesmo qualquer consumo pequeno, desde que ele seja crônico, regular e frequente, este consumo pequeno está associado a uma maior incidência de câncer, de pressão alta, de doenças cardíacas, de arritmia do coração, de cirrose, de esteatose. Todas essas doenças são causadas pelo uso crônico de álcool, mesmo que em baixa quantidade. Doutor, socorro! Doutor André, alguns pacientes insistem em manter o uso do álcool, apesar de todos os prejuízos que eles vão aprendendo a reconhecer após o uso em terapia. É sempre uma justificativa, mas é só no fim de semana, eu preciso ali do álcool para relaxar, porque senão a minha vida vai ficar muito chata, né? Enfim. E aí, por que o álcool é tão prejudicial para o paciente que tem bipolaridade? Em especial aquele que está em início de tratamento. Será que existe mesmo uma dose segura de álcool como eles acreditam? Olá, Priscila. Então vamos responder sobre o uso de álcool nos pacientes portadores de transtorno bipolar. Isso é um tema muito complexo e que exige uma série de considerações. Então, primeiro delas, o transtorno por uso de substâncias, álcool, ou seja, o alcoolismo, a dependência química de álcool, é mais comum nos portadores de transtorno bipolar do que na população em geral. Cerca de 35% dos pacientes portadores de transtorno bipolar têm transtorno por uso de substâncias, álcool, dependência química de álcool. Ou seja, 1 a cada 3 bipolares é dependente de álcool. Isso é uma cifra muito maior do que na população em geral. Segundo, o álcool é uma substância química. O álcool é um remédio que é usado para aplacar os pensamentos acelerados e a agitação mental nos pacientes portadores de transtorno bipolar. Então, ele é uma substância química depressora do sistema nervoso central. Ele deprime as funções cerebrais. E os pacientes costumam dizer: doutor, como eu tenho uma mente muito agitada, como eu não consigo parar de pensar nos problemas, eu uso o álcool para poder dormir de noite. Se eu não beber, eu não durmo. E isso é usado como um remédio, pelo seu efeito depressor do sistema nervoso central. Ao mesmo tempo em que ele deprime e dorme, esse sono, de fato, acontece, ele dorme, mas ele é um sono superficial. Ele não consegue atingir a profundidade do sono REM, ou seja, aquele sono reparador não acontece. Então ele permanece cansado no dia seguinte, permanece irritado e impaciente, com as alterações de humor seguindo ao longo da ingestão da medicação. Então, o uso de álcool tende a prolongar os sintomas depressivos ou fazer eclodir novos episódios depressivos na sequência. Então eu posso me tratar corretamente de segunda a sexta. Bebi no sábado, eu vou desencadear episódios depressivos do sábado para frente. E isso se torna um ciclo vicioso que não para de acontecer, a menos que o paciente pare de consumir bebidas alcoólicas. Terceiro, a relação entre o álcool e o transtorno bipolar ela é bidirecional. Ou seja, da mesma forma que os pacientes usam o álcool para aplacar os sintomas depois que a doença já apareceu, o uso de álcool em pessoas geneticamente predispostas pode favorecer a eclosão da doença. Então, em filhos, em familiares de portadores, eu posso estar com a doença adormecida, com a genética silente. E o uso de álcool na adolescência faz eclodir a doença com os primeiros sintomas dos primeiros episódios de humor. Quarto, por que isso tudo acontece? Porque isso já está comprovado. O álcool interfere na conexão neural. Existem vias neurais que ligam o córtex pré-frontal a outras esferas mais interiores do cérebro. E isso regula a nossa resposta emocional de regulação de humor, de energia e de impulsividade. O uso crônico de álcool vai interferir nessa resposta, diminuindo a resposta, enfraquecendo a resposta de regulação emocional. Por isso, os pacientes que consomem álcool têm uma baixa tolerância à frustração. E isso aumenta a chance de recaídas para novos episódios de humor, mesmo em pacientes em eutimia. Então, não é somente, Priscila, nos pacientes que estão em fase inicial de tratamento, mas mesmo nos pacientes em eutimia,
o álcool é prejudicial na evolução da doença e na recuperação dos futuros episódios. Então, tanto na fase aguda quanto na fase crônica, o uso de álcool é contraindicado no portador de transtorno bipolar. O uso concomitante de álcool com remédios sedativos também é um problema. Então, beber álcool com drogas faixa preta, tipo bromazepam ou diazepam, beber álcool com zolpidem ou exopiclona, que são as drogas Z, beber álcool com quetiapina, soma os efeitos sedativos no cérebro. E o meu efeito de sedação pode ser muito abrupto e muito grave, gerando uma sedação excessiva com prejuízos graves. Além disso, o uso agudo de álcool, o aumento de impulsividade em grandes quantidades agudas, que é o que a gente chama de beber em binge, ou seja, beber muito em pouco tempo, geralmente os porres de final de semana. Essa impulsividade aguda, associada à falta de juízo crítico gerada pelo álcool, pode gerar a uma impulsividade perigosa. Então, sob efeito de álcool, eu não analiso bem os riscos e eu posso me envolver em acidentes de trânsito, brigas, discussões, violência ou até criar coragem para cometer suicídio, e é o que muitas vezes acontece. Além disso, tu falaste sobre o uso de álcool no portador de transtorno bipolar ter dose segura. Gente, não é dose segura no transtorno bipolar. Não existe dose segura de consumo de álcool para ninguém. Nenhuma pessoa vai se beneficiar de uso de álcool. Não existe dose segura de álcool. Mesmo qualquer consumo pequeno, desde que ele seja crônico, regular e frequente, este consumo pequeno está associado a uma maior incidência de câncer, de pressão alta, de doenças cardíacas, de arritmia do coração, de cirrose, de esteatose. Todas essas doenças são causadas pelo uso crônico de álcool, mesmo que em baixa quantidade. Então, não existe dose segura de álcool, nem para os bipolares, nem para os não bipolares. Além disso, gente, o que é preciso que vocês entendam? O objetivo do tratamento é atingir a estabilidade. E todos os remédios são usados pelo médico e as técnicas de psicoterapia pela psicóloga no intuito de ajudar o paciente. Então, literalmente, nós estamos travando uma guerra dentro do seu cérebro. É a guerra do remédio de um lado, da terapia do outro e o álcool atrapalhando do lado de lá. Se essas coisas não forem equilibradas, a gente fica brincando com um cabo de guerra e a gente não sai do lugar. Então, eu trato o paciente de segunda a sexta, ele bebe no sábado e a gente tem que recomeçar do zero na segunda-feira. Por isso que é importante que vocês compreendam. Atingir a estabilidade com o uso de álcool é a mesma coisa que conseguir apagar um incêndio jogando gasolina nos finais de semana. Então, o bombeiro apaga de segunda a sexta e vai lá o incendiário e joga gasolina no sábado. Vai incendiar de novo. Então, não há como atingir estabilidade com o uso crônico de álcool. E a terapia é muito importante nesse processo. Além dos remédios que precisam ser usados para frear a impulsividade que vai levar o paciente a buscar o consumo, a terapia com técnicas apropriadas também é utilizada no intuito de arranjar substâncias ou atividades alternativas que vão contrabalançar aquela sensação de prazer. E isso pode ser trabalhado em terapia também. E pessoal, importante frisar também que nada do que eu comentei aqui é minha opinião. Isso tudo que eu estou comentando, isso tudo que eu falei com vocês, está largamente comprovado através de estudos científicos sérios que eu vou deixar aqui nos comentários. Então, não é o André que está dizendo, é a ciência que está dizendo. Então, não adianta a gente brigar com a ciência. O consumo de álcool pode ser usado como uma forma recreativa. Ok, é uma escolha das pessoas, mas essa escolha impõe consequências e vocês têm que estar cientes dessas consequências, tá? Um grande abraço, fiquem bem e escolham sabiamente.